igreja? Vamos abrir Mateus 7:24. Que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa à rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos o teu nome. E eu oro, Pai, para que esta palavra, Senhor, seja edificante na tua igreja. Que os meus irmãos, ó Pai, possam ser tocados e que essa noite haja um mover do Senhor aqui no nosso meio para a honra e glória do teu nome, Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, todos nós crescemos com um ideal. Os nossos familiares, desde quando nós nascemos, nos ensinaram que nós precisamos possuir coisas, adquirir coisas, para o nosso bem. Nós somos ensinados a aprender a ser educados, a sermos disciplinados como crianças. E logo em seguida vem a escola e nós começamos a estudar, a conhecer. Logo em seguida nós, nesse intermédio, a gente começa a querer o nosso tipo de profissão, a entender que tipo de profissão a gente vai querer para as nossas vidas. E assim a vida vai nos levando. E nós vamos caminhando com sonhos, com projetos em nossa mente. Alguns sonham ser jogador de futebol, outros sonham serem médicos, polícia. Meu filho pequenininho, quando ele era pequenininho, ele queria ser polícia, achava bonito. E assim vai. E a finalidade de tudo isso é porque nós queremos adquirir coisas. Nós queremos adquirir bens. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós estamos aqui, nós temos que sim procurar uma vida digna para todos nós. Para os nossos familiares, para os nossos filhos. E aqui, nesse texto, está falando de duas casas. Duas casas. E todos nós sonhamos em ter uma casa, não é isso? Quando nós somos jovens. A gente sonha. A gente projeta trabalhar para comprar uma casa boa para morar. E a gente luta por isso. Ter uma casa. E aí, alguns conseguem essa casa. Depois que conseguiu essa casa, passa alguns meses, já acostumou com aquela casa, e você vai trabalhar mais ainda para comprar uma casa melhor do que você já comprou. E assim é o projeto que nós colocamos em nossos corações. A gente quer prosperar. A gente quer possuir bens. Possuir bens, crescer, multiplicar os nossos bens. O que eu quero dizer esta noite? Nós podemos escolher que tipo de casa
nós iremos construir para a nossa família? Que tipo de casa eu procuro para viver com a minha família? Existem famílias, queridos, que têm tudo. Vou citar 2 exemplos aqui. Existem famílias que possuem tudo que você possa imaginar. Tem uma casa, tem uma mansão linda. Tem carro maravilhoso. Consegue dar todos os carros que os filhos querem. Eu também conheço famílias que quando você entra no seu lar, não tem o que comer. Então existem esses 2 níveis. E que não é errado. Uns conseguem prosperar, outros não. Isso é bênção. Mas o problema é o que está inserido dentro dessa casa. Porque eu conheço pessoas que têm tudo, que têm casas, mas não têm nada. E eu conheço pessoas que não têm nada, não têm o que comer, mas têm tudo. Tem alegria, tem paz, tem comunhão, tem amor, compreensão. Tem tudo isso. E é importante nós observarmos, queridos, como é que está o nosso ambiente familiar nos dias de hoje. É muito importante. Existe algo na vida do ser humano, um lugar dentro de um coração do povo de Deus, que nenhum bem, dinheiro nenhum, conquista nenhuma, sucesso nenhum, vai suprir o seu coração. A pessoa vai caminhar, e sempre vai ficar acomodado, sentindo um vazio dentro de si. E nessa pessoa nunca há um contentamento. Ela fica inquieta. Isso traz uma inquietação para ela. E de repente essa pessoa, ela começa a trabalhar mais e mais, achando que o fim que ela precisa, para suprir aquela necessidade que está dentro do coração dela, é ter mais uma conquista. Aí ela afunda no trabalho. Ela esquece do mais importante. De repente, quando ela abre os olhos, ela está no fundo do poço. Ou seja, eu vou até dramatizar aqui um pouco. Está no abismo. Não tem mais, não consegue mais sair desse lugar. E essa pessoa sofre, e vai sofrer até o final da vida. Porque ela não entendeu que aquele espaço que supre aquele contentamento que ela precisa, é de Deus. É de Deus. O que eu quero dizer para as famílias dessa igreja aqui esta noite, tudo que nós precisamos, queridos, tudo que todos nós precisamos dentro do nosso lar, não são bens, não são coisas, mas é a presença de Deus.
É a presença de Deus que vai satisfazer o seu coração, vai satisfazer o seu cônjuge, vai satisfazer a vida dos seus filhos. É só em Deus que nós obtemos a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Então nós devemos refletir. O caminho que nós estamos caminhando. E a palavra, ela me mostra aqui, me direciona aqui, que nós podemos fazer as nossas escolhas. Como eu disse, não é errado você trabalhar, não é errado você conquistar, não é errado. Mas será que isso vai trazer contentamento? Então eu posso escolher que tipo de vida eu vou levar dentro da minha casa. Eu posso só trabalhar? Ou então eu posso viver o evangelho de Deus dentro do meu lar? Eu posso tomar uma atitude de querer discipular os meus filhos, evangelizar os meus filhos. Eu também posso tomar a atitude de comprar a alegria dos meus filhos com presentes, com passeios. Eu posso fazer isso. A escolha é sua, meu irmão. Você tem o direito de escolha. A Bíblia me relata aqui, me mostra aqui que todos nós temos a opção de escolha. Você é livre para isso. A vida, ela é feita de escolhas. Agora, eu quero dar uma receita para vocês em relação a uma paz que excede todo entendimento dentro da sua casa. Se você quer viver isso, se a sua alma está vazia nesse dia de hoje, dentro da sua casa, ou seja, se sua vida lá dentro da sua casa está uma tragédia, coloque Deus no centro do seu lar, no centro da sua família. Porque você vai conquistar aquilo que você procura. Você vai achar aquilo que você mais anseia no seu coração. Que é a pessoa de Deus reinando dentro do seu lar. E vocês sabem o que realmente vocês vivem dentro da sua casa. Vocês sabem. Queridos, creio eu que a única saída que nós temos é colocar o Evangelho de Deus sendo praticado dentro do nosso lar. Se nós colocarmos a prática do Evangelho dentro da nossa casa, eu tenho certeza que você terá uma casa alicerçada, que nunca será destruída. E você vai usufruir coisas maravilhosas que vocês não conseguiram ainda experimentar. Eu quero que vocês entendam que todos nós aqui nós somos servos de Jesus. Se somos servos, nós temos um Senhor. E esse Senhor é que deve governar a nossa casa, não nós. Você está me entendendo essa noite? Amém? Muitas vezes nós queremos tomar as rédeas do governo da nossa casa, pensando que nós somos aqueles que resolvem todas as coisas. Mas não. Eu sou apenas um servo. Agora, quem comanda, quem direciona, é o Senhor. Eu te pergunto, quem é o Senhor lá dentro da sua casa? Quem está governando dentro da sua casa?
Eu queria abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo número 15. Eu acho maravilhoso essa passagem. Versículo 12 a 18, que diz o seguinte. Essa passagem fala acerca leis sobre os servos. Diz o seguinte: quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor seu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma só vela, e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás à tua serva. Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo, forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizerdes. Meus irmãos, o que nós lemos aqui, nesse contexto bíblico, que fala a respeito da lei dos servos, quando um hebreu, ele comprava um servo, um escravo, esse escravo tinha que trabalhar para ele durante 6 anos. E no 7º ano, esse escravo, ele poderia ser liberado. Ele recebia a liberação. Ele era alforriado. Ele era liberto. Ele estava livre das suas dívidas. Mas só que esse escravo, que era servo, ele tinha um direito de escolha. Se ele quisesse ir embora, ele poderia ir, cuidar da vida dele, sem o seu senhor. O seu senhor deveria dar a ele bens, poderia dar para ele sustento, coisas para que ele pudesse sustentar pelo resto da vida. E ele iria embora. Ele simplesmente iria ser o seu senhor. Mas esse servo, por outro lado, esse mesmo servo, ele poderia escolher ficar com o seu senhor. Ele trabalhou durante 6 anos, e no 7º ano ele poderia falar, não, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Eu quero ser governado por esse senhor. E o que esse senhor faria? Ele pegava esse servo, levava esse servo até a cidade, diante dos juízes, e pegava uma sovela e colocava uma marca nele. Vocês sabem o que é sovela, irmãos? Amém ou não amém? É uma marca perfurante, é um instrumento perfurante. Ele é um instrumento que perfura couro, tá? Então ele é marcado, pá! Esse aqui ele tinha o direito da alforria. Mas, no entanto, ele não quis, ele quer ficar comigo. Pensando sobre esse assunto, todos nós aqui, nós temos uma marca em nosso coração. Essa marca chama o quê? Jesus, o Filho de Deus. Ele está aqui. Jesus Cristo, ele foi lá na cruz. E lá ele nos comprou. Então a cruz está aqui. A presença de Cristo está aqui. E essa presença, queridos,
ela nunca vai sair de nós. Mas eu sei que nós temos o direito de querer que Ele sim seja o meu Senhor ou não. Vocês estão me entendendo, amém? Eu quero desafiar você essa noite a consagrar a sua família, a sua casa a Jesus, ao seu verdadeiro Senhor. Aquele que vai suprir todas as suas necessidades. Aquele que vai te dar vitória em qualquer tempo da sua vida. O servo, quando ele vira servo realmente do seu Senhor, eu sei que ele não tem uma vida fácil, porque ele tem que anular muitas coisas, porque ele não tem mais direito da sua própria vida. Ele não tem mais o direito de fazer o que quer. Mas sim, é Deus que vai orientar a ele a forma como ele deve viver. Acho interessante quando o apóstolo Paulo entendeu isso. A palavra de Deus fala: eu carrego as marcas de Cristo em mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu o que é ser servo. Se você pensar comigo e lembrar quem era Paulo, antes de virar Paulo, ele era Saulo. Um homem próspero, respeitado, elogiado. Exemplo para todos os judaizantes da época. Teólogo, estudioso, doutor da lei. Esse era Paulo. Rico, nada faltava para ele. Saulo, o homem grande. Mas depois que ele entendeu que ele deveria ser servo de Cristo, ele passou a se chamar Paulo. Depois que ele se chamou Paulo, passou a ser o quê? Perseguido, abandonado, começou a passar por necessidade, passou por naufrágios, açoites, prisões, frio, um monte de coisa. Mas no final da sua vida, ele disse algo tremendo, queridos. Discipulando o seu filho Timóteo, filho da fé, dizendo assim: Timóteo, você deve prosseguir assim, assim e assim. Acho interessante que Timóteo ouviu a palavra dele, da mesma forma como eu estou ministrando no coração de vocês. E Paulo, no fim da vida dele, ele disse algo tremendo que me edifica muito, porque eu quero isso para a minha vida. Eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e guardei a minha fé. Já a coroa da justiça me espera. Meus irmãos, é tudo que eu quero ouvir. É tudo que eu quero fazer da minha vida. É assim que o nosso lar, queridos, deve viver. Quem deve governar os nossos lares, queridos, é o Senhor. Não importa se eu vou perder algo ou não, aquilo que satisfaz o meu ego. Mas o que nós precisamos é de Deus dentro da nossa casa. Porque é o meu cônjuge que precisa de Deus. É os meus filhos que precisam de Deus. Não são bens. Não são, queridos. Eu não estou falando que bens é algo proibido, não. Mas ele não é tudo. O problema é que muita gente busca só nisso. Não é. As famílias cristãs precisam viver o Evangelho de Deus dentro do lar.
qual é a minha preocupação diante disso? Nesses últimos tempos, as famílias cristãs têm colocado o mundo dentro do lar. Os valores do mundo dentro do lar. Hoje os filhos praticam pecados. Hoje a internet tem sido manuseados por sites pornográficos. É tudo isso que tem acontecido. Famílias destruídas. O nível de divórcio é grandíssimo dentro de uma família cristã. É uma coisa normal hoje em dia. Hoje separação na família evangélica é normal, queridos. É um absurdo um negócio desse. Casal solteiro transando hoje é a coisa mais normal do mundo. Não é mais pecado. O que é isso? Eu olho para a Bíblia e falo, Senhor, o que é isso? O que tem acontecido hoje nas famílias evangélicas? Eu só vejo uma coisa, queridos. É falta de Deus. É falta de Deus presente dentro desse lar. Esse lar vai desabar. Esse lar não vai ter estrutura. Vai vir a tempestade e vai levar tudo, porque não está alicerçado na pessoa de Jesus Cristo. Não está, não tem o Senhor Jesus Cristo dentro desse lar. O povo cristão precisa ter uma atitude. Nós precisamos ter a escolha certa, se você tiver o desejo de ver a sua família bem. Ser servo significa perda, queridos. Mas ser servo também tem algo maravilhoso. Você sabe por quê? Porque tem vitória. Eu me lembro que a Bíblia me fala de um homem chamado Josafá. Creio que muitos conhecem a história do rei Josafá. Josafá foi o rei de Judá. Um homem no início do seu governo, temente a Deus. E a Bíblia fala que uma tempestade se levantou contra ele. Diz a Bíblia que uma multidão de um exército, de uma terra estrangeira, iria invadir Judá, ia destruir. Quando Josafá viu a multidão, ele disse, meu Deus do céu, o meu governo vai desabar, minha casa vai desabar. Eu não vou dar conta. Mas Josafá, ele decidiu ser servo do Senhor. E vocês sabem o que aconteceu? Ele simplesmente se prostrou na presença de Deus. Diz a Bíblia que Josafá, ele orou e jejuou e colocou toda a sua casa, todo o seu governo a buscar o Senhor. Vocês sabem o que aconteceu? Eles não fizeram nada. O próprio Deus destruiu todas as tempestades, tudo aquilo que estava para destruir o seu governo. Diz a palavra que ele não fez nada. O próprio Deus se lançou contra esse povo. Você está vendo benefícios que nós temos de sermos servos do Senhor? Quando virá tempestade sobre a sua casa, queridos, vocês podem entender uma coisa, o Senhor vai te dar vitória. Então compensa servir. Compensa você ser servo. Compensa você tomar essa decisão na sua vida hoje e colocar o governo da sua casa na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. Ele é seu Senhor e Ele vai te dar vitória em tudo, em todas as áreas. E principalmente, Ele vai te dar paz no seu coração, onde você procura, de uma forma constante. Você vai encontrar alegria, você vai encontrar paz, que excede todo entendimento. Você verá o fruto da sua decisão na vida do seu cônjuge e dos seus filhos. Eu tenho certeza disso. Existem muitas pessoas que decidem a servir o seu Senhor. De repente,
quando você vê os seus filhos estão também servindo ao Senhor, estão se deleitando na presença do Senhor, estão o quê? Sendo exemplo. Estão glorificando o nome do Pai. É porque você tomou a decisão de que Deus seria o seu Senhor da sua casa. Agora, infelizmente, muitos não estão tendo esse privilégio. Se você decidir, esta noite, verdadeiramente de colocar o Senhor, o seu Deus, dentro do seu lar, aquele que se levantar contra você, ele não vai se levantar contra você. Ele vai se levantar contra o seu Senhor, o seu Deus. Eu gosto muito quando Paulo fala em Filipenses 4, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É Ele que vai nos dar, queridos. É Ele que vai nos dar vitória. É Ele que vai colocar diante de nós, nas nossas mãos, todas as nossas necessidades. Eu tenho certeza que Deus tem um plano extraordinário para a vida de seus servos. E sendo assim, queridos, vocês receberão uma vida plena, algo grandioso que vem do Senhor. Então sirva a Deus de todo o seu coração dentro do seu lar. Elimine o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade. Muitas pessoas são enganadas por isso. Hoje uma das coisas complicadas é você reconhecer que você é vaidoso. O diabo, ele traz cegueira na vida das pessoas. Aonde Satanás tentou derrubar Jesus, queridos? Nós falamos aqui nesses dias. Foi aqui que eu falei? O diabo foi atacar no coração de Jesus, tentando derrubar Jesus, mas ele não conseguiu. Ele traz cegueira para as pessoas são orgulhosas e não conseguem ver que são orgulhosas. Um coração cheio de vaidade e não consegue ver que está mergulhado na vaidade. Isso precisa ser quebrado, queridos, em nome de Jesus. Na família, dentro de um contexto familiar, isso não pode haver. Dentro dos nossos lares, nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos amar, nós precisamos perdoar. Tem gente que não perdoa, porque o orgulho não deixa. É movido por sentimento. Não pode. Não pode. Isso não pode acontecer no meio do povo cristão. Agora, se nós decidirmos viver esse Evangelho, entregar o Senhor Deus verdadeiramente dentro dos nossos lares, colocar a nossa morada na presença de Deus, vai fluir ali a presença do Espírito Santo, e que vai convencer todas as pessoas naquilo que elas precisam mudar, naquilo que elas precisam focar e naquilo que elas precisam fazer. Eu tenho certeza que nós colocarmos Jesus, Deus, no centro do nosso lar, na nossa casa, no contexto da nossa família, você vai ter vitória, irmão. Eu fico imaginando aqueles que decidem a fazer isso, com certeza vai ouvir de Deus: muito bem, servo bom e fiel. Você foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei, e entra no gozo do seu Senhor. Quem quer ouvir isso de Deus, dá um amém, um glória a Deus. Então faça a tua parte. A maior riqueza que Deus te deu foi a sua família. Não se esqueçam disso.
O seu maior ministério é a sua casa. Não gaste tempo com outras coisas. Tem tempo para todas as coisas. Mas saiba trabalhar esse tempo. E o tempo mais importante que você tem é o investimento que você faz dentro da sua casa. Amém? Que seja assim nas nossas vidas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Se você quer ter a sua casa firmada na rocha, você deve seguir o seu Senhor verdadeiramente. Vamos ficar de pé. Senhor, nós falamos da Tua palavra. Naquilo que o Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, ministrou ao meu coração para trazer a essa amada igreja, Senhor. Igreja que é Tua. Igreja onde nós somos os Teus servos, Senhor. Cada um de nós aqui vivemos, ó Pai, num contexto familiar. Cada um aqui tem a sua casa. Cada um aqui tem a sua família, Senhor. Cada um vive uma realidade diferente uns dos outros. Eu sei que o Senhor conhece a vida de cada um aqui. Tu sabes, Pai. Tu sabes o que cada um vive no ambiente familiar. Se essa palavra, ó Deus, falou no coração dos meus irmãos, eles estão tomando uma atitude esta noite. De que verdadeiramente o Senhor será o Senhor desta casa, desta família. E que eles serão os teus servos, prontos para te ouvir, te obedecer e fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. E eu peço ao Senhor essa noite, Pai, àqueles que têm tomado essa decisão, que o Senhor esteja fortalecendo cada um deles. Que o Senhor esteja rompendo tudo aquilo, Pai, que não vem do Senhor. Que nesse momento, ó Pai, venha cair por terra todo o embaraço que impede o mover do Senhor nessa casa. Eu quero clamar, ó Deus, a presença do Senhor de uma forma predominante nesta casa. Para que haja, ó Deus, vitória. Para que haja uma paz que excede todo o entendimento. E que todas as cadeias e todos os grilhões que o inimigo plantou ali, seja desmanchado em nome de Jesus. Eu quero consagrar, ó Deus, cada casa, cada família diante do Senhor. E eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, a bênção sem medida, recalcada e transbordante em cada família, dos quais estão se rendendo ao Senhor nesse momento, Pai. É assim que eu oro, abençoando os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia.